Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Waterloo? Ou vamos para o plano B? Vamos. Waterloo. Boa noite a todos. Agradeço inicialmente as palavras do irmão Carlos, me oferecendo as suas energias positivas. Agradeço também a presença de todos no dia de hoje, para que possamos juntos refletir novamente sobre o ensino da doutrina espírita, baseada na moral cristã. O nosso tema de hoje é o fermento espiritual. Como seria ser um fermento espiritual? Primeiramente, podemos definir o nosso fermento do dia a dia, né? É um ingrediente de muitas receitas, responsável principalmente pelo crescimento e maciez da mistura. E nós o usamos em nosso dia a dia para fazer um bolo, um pão. Se o fermento for bom, o bolo, o pão, será bom. Ou pelo menos crescerá bem. Se ele não for bom, como dizia minha mãe, não sei se é o termo se usa ainda hoje, ele pode batumar. Ou como se diz no norte do Brasil, solar. Ou seja, ele não cresce, não se desenvolve e sola, vai em direção ao solo, fica fininho. Fermento bom, cresce. Fermento ruim, batuma. Podemos ser, sim, alegoricamente falando, uma espécie de fermento. Só que um fermento espiritual. Pois nossa vida é sempre um algo com que influenciamos as existências alheias. Influenciamos a vida de quem nos rodeia. A lei de sociedade nos impõe que vivamos em comunidade, pois o homem não tem medida fora dela. Viver irmanados é uma necessidade e um dever. Isso permite que influenciemos e sejamos influenciados no ambiente coletivo em que vivemos. Em resposta à questão 768 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior informa que o homem tem que progredir. Mas isolado não é possível, por não dispor de todas as faculdades necessárias. Falta-nos o contato com os outros homens. No isolamento, nos embrutecemos e nos enfraquecemos. Daí podemos concluir que a sociedade é um grande bolo, cujo resultado, bom ou ruim, é o somatório das qualidades de todos os seres que o constituem. Não é assim? Então, somos ingredientes dessa receita. Somos, sim, uma espécie de fermento nesse conjunto. Mas como determinar a qualidade de nosso fermento individual? Qual a qualidade dos componentes que estamos escolhendo para nos formar? Que espécie de influência estamos permitindo agregar-se em nossas ideias, pensamentos, atitudes e ações? Em que fonte estamos bebendo? A doutrina espírita, ela tem um cabedal muito grande de temas que eu poderia utilizar para desenvolver esta reflexão. Eu vou me ater apenas a vigiar o pensamento, vigiar as ações, falarei alguma coisa sobre a prece e a frequência na casa espírita. Tudo isso como elementos de minha formação enquanto fermento espiritual.
para uma boa formação enquanto fermento espiritual. O pensamento, conforme o adágio, diga-me o que pensas que direi com quem andas. Quais são as companhias espirituais que estamos atraindo para o nosso dia a dia? E isso é muito importante, porque nos dizem os espíritos que, na maioria das vezes, são os espíritos que nos conduzem, dadas a quantidade de inspirações que sofremos. Na questão 459 do livro do Gunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? Muito mais que imaginas. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Poxa, os espíritos nos dirigem? Como assim? E o meu livre-arbítrio? Também na questão 466, por que permite Deus que espíritos nos influenciem? Os espíritos, resposta, os espíritos são instrumentos próprios a pôr em prova a nossa fé e a constância dos homens na prática do bem. Desde que sobre nós atuem influências más ou boas, é que nós as atraímos, desejando o mal ou desejando o bem. Já que os espíritos correm a nos auxiliar para o mal ou para o bem. Logo que desejamos praticá-lo. Só quando queremos o mal, podem eles ajudar-nos para a prática do mal. Por exemplo, se formos propensos ao roubo, teremos em torno de nós uma nuvem de espíritos a nos alimentarem no íntimo esse pensamento. Outros, porém, nos cercarão, esforçando-se por nos influenciar para o bem, o que restabelece o equilíbrio. Mas nós é que decidimos as influências que aceitaremos, por meio do livre-arbítrio, por meio de nossa vontade. E o pensamento, pela lei da afinidade, pela lei da atração, atrai bons ou maus conselhos. Sabemos que a qualidade do nosso pensar reflete na qualidade das influências espirituais a que somos submetidos todos os dias. É preciso, então, vigiar o nosso pensamento. Focar no bem, no saudável, meditar de forma dignificante, a fim de atrair o melhor possível da espiritualidade, conforme for o estágio moral que nos encontramos. Por outro lado, outra forma de afastar os maus pensamentos é confiar na justiça e misericórdia divinas. A justiça divina resume-se no a cada um segundo suas obras. Isto nos faz ter a certeza de que nos encontramos no ponto exato, segundo nossas próprias decisões. E que somos construtores de nossa própria casa. E assim, cabe a nós reconstruí-la para melhor. Nada nos acontece por acaso e nós somos o reflexo de nós mesmos. A misericórdia divina refere-se à certeza de que nada está perdido e que tudo está ao nosso próprio alcance. Por mais difícil a situação que nós nos encontremos, lembrando que muitas vezes somos nós mesmos que provocamos, nessa própria encarnação, ou às vezes vivemos num ambiente que nós mesmos escolhemos no nosso plano reencarnatório. Mas nada está perdido. Tudo podemos mudar, desde que demos o tempo e o trabalho no bem necessário. Então, quando nos aflige dificuldades, lembremos da justiça, como eu acabei de explicar, e da misericórdia divina. Isso deve trazer em nós um sentimento de conforto e alívio
porque nada permanece para sempre. Mas precisamos agir. Não basta esperar. Se o mal nos atinge, sejamos resilientes. O suportemos com paciência e confiança. E analisemos sinceramente qual é nossa responsabilidade sobre a questão. E façamos um esforço para saná-la. Se não nos cabe a responsabilidade e a solução reside nas mãos de um próximo, creiamos no tempo divino para o desenlace da situação e exercitemos a maior das virtudes, a caridade, praticando a indulgência e o perdão. Eis o segredo da harmonia social no lar, no trabalho, na escola, ou seja, em nossa existência. Se analisarmos os problemas que vivemos e interpretarmos que nós não temos como resolver, e a iniciativa poderia surgir do próximo com o qual estamos em conflito, por exemplo, aguardemos o tempo divino e sejamos caridosos, sendo benevolente, sendo indulgente com as falhas alheias que nos perturbam e perdoando. Assim nós quebramos o círculo do desconforto espiritual e iniciamos um novo ciclo na direção da harmonia, seja no lar, na nossa sociedade e na nossa comunidade. Ok? A prece. No Livro dos Espíritos, a partir da questão 658 até a 66, é desenvolvido o tema a prece. A prece também é um elemento que pode nos ajudar muito a formar-nos como um fermento espiritual de boa qualidade. Com esse tema, nós aprendemos que a prece é sempre agradável a Deus, mas quando ditada pelo coração. A prece de nosso íntimo é preferível àquela que, mesmo que muito bela, seja lida mais com os lábios que com o coração. A prece deve ser dita com fé, fervor e sinceridade. O exemplo mais comum é o Pai Nosso. É uma bela prece. Mas dizê-la simplesmente por dizê-la, talvez não surta o efeito que nós desejamos. É preciso interpretá-la, senti-la, dizer com o coração. E as preces que nós mesmos criamos são as melhores, porque nós pensamos, nós refletimos, nós buscamos em nosso interior aquilo que nós queremos e nos conectamos com o divino. O pensamento também é matéria. Ele nos liga. E a prece é uma reflexão mantida pelo nosso pensamento. Mas por que a prece é salutar? A prece é um ato de adoração, pois elevamos nosso pensamento a Deus. Porque quando oramos, pensamos em Deus. Nos aproximamos dele e nos colocamos em comunicação com ele. Quando oramos com fervor e confiança, nos fortalecemos, pois se aproximam de nós bons espíritos para nos assistir pela lei de sintonia. Como eu acabei de falar sobre os nossos pensamentos, a prece é da mesma forma. Nós nos aproximamos conforme pensamos. A prece é um ato de adoração e a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento que temos em nosso interior e é por essa razão existente em todos os povos. A consciência de nossa fraqueza leva-nos a nos curvar diante do divino em busca de proteção. Interiormente nós temos uma religião natural, que é a nossa ligação com Deus. Por sermos ignorantes, no sentido de não conhecer, de não estarmos esclarecidos, nós nos mantemos afastados do divino. Quando nós oramos, quando nós fazemos uma prece com o coração, nós nos aproximamos de Deus. E
temos o convívio de espíritos benfeitores para nos auxiliar, para nos inspirar, para nos sugerir boas ações. É assim que a prece nos ajuda a nos transformar num elemento, num fermento espiritual de boa qualidade. Muito bem. Vigiemos nossos pensamentos, como dito anteriormente. É preciso pensar bem, pensar no bem, para praticarmos o bem. Mas também vigiemos nossas ações. O que temos na nossa doutrina é de Santo Agostinho. Como ele fazia sobre as ações dele? Como que ele perscrutava o seu dia para se conhecer? Ao fim do dia, ele interrogava a própria consciência, passava em revista ao que fizera e perguntava a si próprio se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para dele se queixar. Agindo assim, podemos conhecer a nós mesmos, tendo como prisma as leis divinas. E as leis divinas são todos os ensinamentos deixados por Jesus, traduzidos de uma forma mais inteligível, por assim dizer, por toda a comunicação espírita que nós temos na codificação kardeciana. Assim, podemos perceber as nossas faltas com o divino, conosco mesmo e com aqueles com os quais convivemos. Façamos esse exercício. Façamos essa introspecção. Pensemos em nosso dia, pode ser agora até. O que acho que fiz de certo ou errado? Se identificado o erro, nós podemos agir. Peçamos em oração o fortalecimento de nossa convicção e vamos corrigi-lo. Tendo conosco a firme convicção de que estamos no caminho certo. E também, depois que eu entendo no que eu estou errando, eu me comprometo a não fazer mais isso. Também a não pensar e não sentir negativamente. Nós não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar as nossas qualidades essenciais. É isso que Santo Agostinho fazia. Bom, falamos sobre o pensamento, sobre a prece, falamos sobre a justiça e a misericórdia divinas. Frequência no lar espírita. Também pode nos ajudar muito a nos transformar em fermento espiritual de boa qualidade. Entre as atividades que nós podemos frequentar, exposição espírita, doutrinária, como nós estamos hoje, o atendimento fraterno, o passe. A exposição doutrinária, como nos diz Sueli Caldas Schubert, no seu livro Dimensões Espirituais, quando nós estamos numa exposição doutrinária, este recinto, como bem falou o irmão Carlos, precede de cuidados da espiritualidade, preservando e criando um ambiente saudável, e no transcurso da exposição, grande amparo é prestado ao público. Favorece a aproximação de entidades benfeitoras e, combinada com a boa disposição mental, que normalmente nós temos quando estamos numa exposição doutrinária, favorece o otimismo e a renovação interior. Por isso, da necessidade do silêncio, da oração e da introspecção. Na casa espírita ou no lar espírita, nós praticamos o espiritismo nas suas três faces: científica, filosófica e religiosa.
Como diz Emmanuel, é um triângulo de forças espirituais. Na base nós temos a ciência, na outra base nós temos a filosofia e no topo a religião. O campo de ação é a ciência e a filosofia. A filosofia é essa que nós estamos estudando agora. Quando eu coloco em ação essa filosofia, por meio dos ensinamentos morais de Jesus, eu me ligo ao divino e alcanço a religião. Então a doutrina espírita é uma ação científica e filosófica, mas com efeitos religiosos. E é preciso praticá-la no bem para que eu possa chegar ao topo. Porque sem os fundamentos nós não alcançamos. Então isso que nós estamos fazendo agora, estudando e refletindo sobre a moral cristã, nos encaminha ao divino. Nos encaminha para o topo. Então, meus amigos, nós também temos que ter uma outra questão em nossa mente. A frequência na casa espírita, ela nos fortalece. Ela nos dá elementos para enfrentar o dia a dia. Ela funciona como um hospital, porque nós todos somos doentes espirituais. E aqui nós encontramos remédios em doses balsâmicas para o nosso equilíbrio. No entanto, a cura não se dá dentro da casa espírita. Ela se dá dentro de nós, na medida que nós aproveitamos esses ensinamentos e colocamos em prática, transformando o nosso ser e agindo como o nosso irmão. Bom, determinados meios para que nós possamos adquirir uma boa qualidade de fermento espiritual, prece, frequência na casa espírita, vigiar os nossos pensamentos, vigiar nossas ações, é preciso determinar como usar esse fermento de qualidade que agora eu sou. Para que o bolo da comunidade onde eu convivo cresça e seja de boa qualidade. Que espécie de forças estamos projetando e qual caminho nossas atitudes estão indicando aos que nos cercam? Lembremos que a nossa influência de hoje retornará a nós com a mesma qualidade, boa ou ruim. O caminho para a nossa felicidade espiritual, em vista disso, passa necessariamente pelo próximo. E o próximo é qualquer próximo que esteja próximo. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Lembra que eu falei que a prece é uma forma de adoração? Mas a adoração preferida por Deus é o bem. Quando nós fazemos o bem, nós nos ligamos a Ele. Dizer adorar Jesus, mas continuar no orgulho, na inveja, na dureza e implacabilidade para as outras pessoas, ou na ambição dos bens deste mundo, de nada adianta. Afinal, meus amigos, o próximo, como eu disse, é a nossa ponte de ligação com Deus. Lembram da lei de sociedade que nós não temos medida fora dela? Porque Deus quer, pela lei do progresso, que nós cresçamos juntos. O nosso caminho na Terra é em direção à humildade e caridade, nos distanciando do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E isso só pode ser feito em nossos relacionamentos com as outras pessoas. Então perguntemos à nossa consciência, tal qual Santo Agostinho: quem são os meus desafetos? Eu sei quem são os meus. O que eu preciso fazer para me reconciliar? Com meu esposo ou com a minha esposa?
com o meu filho ou com a minha filha, com o meu patrão ou com o meu funcionário, com o meu amigo que eu estou em conflito. Perguntemos em nosso íntimo por que eu me sinto assim. Qual é a causa do meu desconforto em relação a alguém? Será que é ela ou ele? Ou é o meu ego? Por que eu não dou um passo em busca da harmonia? Não, ele falou coisas terríveis e eu tenho ego. É difícil, né? É difícil identificar isso, é difícil combater. Mas é o caminho para Deus. O amor, amigos e amigas, ele é um substantivo. O amor. Eu sinto amor. Mas amar é verbo. Eu não posso dizer que amo alguém, eu até posso dizer que amo alguém. E é relativamente fácil. Mas executar o amor no dia a dia, ele é difícil, porque ele exige ação. Ele exige sair da sua zona de conforto e ir em direção ao próximo. Amor é substantivo, amar é verbo. Quando Cristo disse amar os seus inimigos, será que ele estava falando do sentimento? Amor? É possível. Mas no nosso nível em que estamos, é difícil, eu reconheço. Mas amar no sentido de verbo, de fazer coisas, no sentido de fazer todo o bem ao meu inimigo, entre aspas, que na verdade não é inimigo, é um outro termo que me fugiu agora, é cúmplice. Porque se nós estamos caminhando junto nessa encarnação, nós temos arestas a aparar. Eu não preciso amá-lo no sentido de substantivo, mas eu devo amá-lo no sentido de ação, em busca da reconciliação, por exemplo. Além do mais, na dúvida de como proceder, nós temos um exemplo que nos dá segurança, que foi e é fermento espiritual desde muito tempo. Jesus. Como dizem os espíritos, Jesus foi o espírito mais perfeito que vagueou pela terra. Não perfeito, mas mais perfeito. Jesus é nosso irmão mais velho, que nos orienta, que nos dá o exemplo. Jesus falou, ensinou, esclareceu e exemplificou, com ações seguras, todos os seus ensinamentos. O que define um homem, uma mulher, o que nos caracteriza são nossas ações. Não basta, então, reconhecer em Jesus um guia e modelo, se não buscarmos praticar os seus ensinamentos diuturnamente. Não basta entender as mensagens. É fácil entender as mensagens, relativamente fácil. É preciso pensá-las, senti-las e praticá-las. Que quando nós praticamos, nós exteriorizamos o nosso próprio ser. Não adianta ficar só nas nossas intenções, porque de boas intenções é preciso sair do campo da intenção para o da ação, para o campo do fazer. Façamos um simples exercício. Separemos a figura de Jesus de sua sabedoria, de seus ensinamentos e ações exemplificadoras. Cristo, Jesus e suas ações e ensinamentos. Tudo o que ele nos demonstrou. Tiremos esses ensinamentos. O que sobra? Sobra um corpo tão perecível quanto o nosso. Não é isso? Voltemos aos ensinamentos, tiremos o corpo. O que sobra? Sobra tudo. Sobra inclusive Cristo, porque se sobra o pensamento dele e o pensamento é baseado no Espírito, sobra ele. E assim é conosco.
se não pormos em prática o que entendemos e aprendemos em nosso relacionamento com os que nos rodeiam, resta-nos apenas esse corpo físico inútil. Inútil porque não estaremos utilizando como ferramenta nesse mundo para o nosso progresso moral e daqueles que nos rodeiam. Então, meus amigos e meus queridos, está tudo ao nosso alcance. Nós temos que nos sentir reconfortados por isso. Nós temos que tomar as rédeas do nosso destino em nossas mãos. Basta uma decisão. Os exemplos, os ensinamentos nós temos, mas precisamos praticá-los. Não basta lembrar da figura de Jesus como quem olha um quadro numa parede. Não basta devotar as nossas orações, as nossas preces a Ele. Ajuda. Ajuda e muito, porque nós seremos assistidos, como nós aprendemos, por bons espíritos nos aconselhando. É preciso praticar as virtudes que Ele nos lembrou em sua curta passagem na Terra. Curtíssima. 33 anos, segundo a história. O que é 33 anos para quem tem a eternidade pela frente? Mas Ele veio e nos lembrou. Nos lembrou, porque Ele não nos disse nada de novo. Porque as leis divinas que Ele exemplificou, que veio lá atrás dos 10 mandamentos, essas virtudes todas estão inscritas em nossa própria consciência. Mas nós esquecemos, simples e ignorantes, desde sempre. Sejamos cristãos ou não, essas leis estão conosco. Aí Cristo veio dizer, tem umas leis aí que vocês precisam observar, vocês estão se desviando. Colocadas em nós pela mão divina. Isso tudo está lá no capítulo 1 da Gênesis, item 56. Mas nós, relapsos, as esquecemos, as deixamos em segundo plano, às vezes até as usamos para coagir, para imputar sofrimento naqueles que nós devíamos estar protegendo. Essa moral inscrita em nossos corações é chamada moral natural. E isso é muito fácil de identificar. Quando nós recebemos um troco a mais, o que ocorre? Não existe um conflito dentro de nós? Vai lá, devolve. Aí outro diz, não, fica contigo. Você vai se dar bem. Leis naturais dentro de nós. Quando nós passamos por um pedinte, não existe um conflito? Leis naturais. Eu ajudo esse menino ou eu não vou ajudar porque ele pode estar fazendo corpo mole. Né? Qual o equilíbrio disso? Como agir? É a nossa consciência nos falando. Quando nós gritamos e ofendemos alguém, passada a raiva, não precisa nem terminar o dia. Nossa consciência grita conosco e diz, olha o que você fez. Agora sofra. É castigo de Deus? Não. Consciência. Nos despertando, nos dizendo, olha, você está indo para o caminho errado. Então, meus queridos, sejamos fermento espiritual. Por meio de nossos pensamentos, sentimentos e ações, sejamos influência positiva nesse mundo. Existia um antigo general que dizia o seguinte, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Nós podemos corromper e trazer esse ditado para nós. A nossa palavra pode convencer alguém, mas o nosso exemplo, no bem, pode arrastar a comunidade e a família em que nós vivemos. Façamos em nós, primeiro, a transformação que queremos ver no mundo. Alguém já disse isso. Porque Cristo falou para a intimidade, para nós. Cristo não falou para governos, não falou para comunidades, não estabeleceu
leis, ele falou para a nossa individualidade. Porque ele sabia que a nossa transformação é que muda todo o conjunto. A qualidade do nosso fermento faz toda a massa crescer. Da qualidade de nosso esforço nascerá o êxito ou surgirá o fracasso do conjunto. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer a fim de que os outros proporcionem também o melhor de si mesmos. Então, meus amigos, é isso que eu tenho para hoje. Desejo sinceramente que minhas palavras surtam efeito em vocês, surtam efeito em mim. Porque tudo está ao nosso alcance. O conforto da doutrina espírita é justamente isso. Eu sou herdeiro de eu mesmo. Se eu estou assim, eu posso ser diferente. E nós temos o modelo, nós temos as leis morais, nós temos uma estratégia para alcançar esse caminho, esse topo. Muito obrigado pela audiência e desejo a todos ainda uma ótima noite de repouso. Muito obrigado.